Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui com as nossas aulas do TCM, né? Hoje eu vou falar um pouco para vocês do atendimento com qualidade. O atendimento com qualidade, vocês vão ver que é um tema interessante, tem bastante coisa para falar. E assim, na administração pública, hoje é um tema muito em voga, né? Eu vejo isso lá no tribunal, mesmo com clientes internos, eles estão toda hora mandando formulário para a gente avaliar o atendimento, porque hoje existe um controle social muito grande, né? Hoje as pessoas elas têm ouvidoria, elas têm canais que elas podem reclamar, que elas podem sugerir. Então, assim, hoje em dia o foco é mesmo no usuário e no controle social, tá? A gente tem sempre que ter em mente que a principal atividade do serviço público, em última instância, o serviço público ele visa atender o cidadão, tá bom? Então, os temas que a gente vai conversar e nos próximos blocos, basicamente, eu não falo de qualidade no atendimento, eu gosto de falar de excelência no atendimento, né? É uma coisa superior, é uma coisa mais do que esperada. É isso que a gente tem que buscar no atendimento com qualidade. A gente vai conversar um pouco de características da comunicação, e esse tema aqui, ele vai servir também, vocês vão ver que vai estar muito ligado quando a gente for falar nos outros blocos de relação interpessoal, né? Trabalho em equipe, porque a comunicação, ela se dá tanto com os colegas de trabalho, quanto com o usuário que está sendo atendido. Nós vamos falar um pouco de atendimento telefônico também, e também de atendimento de pessoas com deficiência, tá bom? Gente, a Lei 13.460, ela é uma lei que ela estabeleceu as normas básicas de participação e defesa dos direitos do usuário de serviço público. Então, foi a lei que criou as ouvidorias, foi a lei que dispôs sobre a carta de serviços ao cidadão, e a partir dessa lei, a gente que trabalha, eu que trabalho em cartório eleitoral e a gente que trabalha com o público em geral, você nota que as pessoas estão bem esclarecidas, as pessoas sabem com quem elas têm que reclamar, quais são os direitos delas, né? Então, a gente tem que tratar o cidadão usuário como um cliente, ele é o nosso cliente, tá bom? E essa lei veio facilitar tudo isso. Tem uma parte dessa lei que ela fala que as informações serão dadas, estarão disponíveis ao cidadão, mas ela lembra que o acesso às informações é regido pela 12.527, que é a lei do acesso à informação. Quem viu os blocos da aula sobre arquivo, sobre noções de arquivo, eu também mencionei essa lei. Então, é bom dar uma olhadinha, porque tanto noções de arquivo quanto a parte de atendimento, ela tem que observar essa lei da informação, tá? Bom, no artigo 4º, essa lei 13.460, ela fala que os serviços públicos são realizados de forma adequada, observando alguns princípios. Quais são esses princípios? A regularidade é um deles. Então, o serviço público ele precisa ser feito de modo regular. O que é modo regular? Ele não tem que ter grandes variações. Então, os ônibus, por exemplo, eles têm que passar mais ou menos nos mesmos horários, tem que ter uma certa quantidade, né? Você não pode ficar tendo variação desse serviço público prestado. Você vai no cartório eleitoral, uma hora pedem comprovante de residência, outra hora não pedem, uma hora dão certidão de quitação, outra hora não fornecem mais, aí a quitação tem que pegar em outro lugar. Isso não pode acontecer. Continuidade. De modo geral, o serviço público não pode ser interrompido, ele tem que ser prestado de forma contínua, tá? Efetividade, a gente vai falar bastante sobre isso, mas a efetividade, ela se refere a uma meta, a um objetivo. Quando eu falo que o serviço público ele é efetivo, é que ele resolveu o problema do usuário. E a segurança.
Então, claro, né, o Estado ele tem que prestar o serviço, mas ele tem que zelar pela segurança e a integridade física do usuário, tá bom? A atualidade, as técnicas, os equipamentos, as instalações, os serviços, eles têm que ser modernos, eles têm que ser atuais, eles têm que estar atualizados com o que está se praticando no mercado, tá? Então, eu vou dar outro exemplo, por exemplo, no cartório eleitoral, a gente faz a biometria, que é por um padzinho digital que a pessoa tira digital lá. A gente não colhe a digital com a almofadinha que suja o dedo de tinta mais, né? Então, isso é atualidade, vai acompanhando o desenvolvimento humano. Generalidade. O serviço ele tem que ser prestado a todos os usuários, de forma igual, sem distinção. E a transparência, né, que é o princípio basilar da democracia, que dá amplo acesso ao público sobre os procedimentos e as informações. Cortesia é o tratamento urbano, adequado, educado. Esse também é um princípio que está falando lá. Essa lei, ela também traça as principais diretrizes a serem observadas pelos agentes públicos e prestadores de serviços públicos. Então, qual é uma das diretrizes que fala essa lei? Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento. Tudo isso é em relação ao atendente no trato com o usuário, né? Urbanidade, respeito, cortesia. Presunção de boa-fé do usuário. Isso daqui é autoexplicativo, né? Então, assim, se a pessoa leva um documento qualquer lá, você tem que presumir que a pessoa não tá querendo te enganar, tá? Presunção. Assegurar as prioridades de atendimento. Nós vamos falar também, quando a gente falar de atendimento preferencial, sobre quais são essas prioridades. Isso tem que ser seguido. A gente não pode também impor exigências que não são previstas na legislação. Então, vou dar um exemplo do cartório eleitoral. Lá a gente pede um comprovante de residência recente. Então, eu não posso exigir que o comprovante de residência seja uma conta de luz do dia tal, certo? Isso não está na legislação. A legislação nossa fala é um comprovante de residência qualquer, recente. E igualdade no tratamento dos usuários, né? A gente fala também de adoção de medidas visando a proteção, a saúde e a segurança, como a salubridade das instalações. A autenticação de documentos pelo próprio agente público, se o agente levar, se o usuário levar um documento original e a gente precisar ficar com uma cópia, a gente mesmo autentica aquilo, confere com o original, porque a gente tem fé pública, a gente não pode exigir que esse usuário compareça até um cartório de registro para autenticar aquilo que o próprio servidor pode autenticar. Utilização de linguagem simples e compreensível, isso a gente também vai conversar mais para frente, mas a linguagem tem que ser adequada, certo? Simples, compreensível, adequada. Publicidade dos horários e normas. O usuário ele tem que saber quais são as normas que regem esse atendimento, quais são os horários, como é feito o serviço, tá? Agora, com relação aos direitos básicos dos usuários, o que o artigo 6º da lei prevê? Ele pode participar no acompanhamento da prestação e avaliação dos serviços, ele pode ter acesso às informações sobre a sua própria pessoa constante do banco de dados, observado sempre a lei de acesso à informação, porque a lei de acesso à informação, ela rege sobre o sigilo, sobre a honra, sobre um monte de coisa, sobre informações que são sigilosas do Estado, né? Proteção de suas informações pessoais, também nos termos da lei de acesso à informação.
As informações pessoais que constam em cadastros públicos, elas não podem ser compartilhadas com outras pessoas. Isso é bem importante. Elas têm algumas possibilidades de serem compartilhadas por outros órgãos, mas isso tudo tem que ser bem delimitado. Obtenção de informações precisas e de fácil acesso, inclusive na internet, sobre taxa, serviço, horário de atendimento. Então, os órgãos eles têm que ter cartazes, eles têm que ter coisas visíveis nos quadros, tem que ter informação suficiente na internet. Tá? Com relação a essas informações aos usuários, o artigo 7º da lei criou a Carta de Serviços ao Usuário. Essa carta... se vocês entrarem no site de qualquer órgão público, vocês vão ter o acesso a essa carta de serviços. Nada mais é do que uma lista, uma tabela de todos os serviços prestados, os valores, taxas, horários, quem pode solicitar o serviço, aonde essa pessoa vai conseguir o serviço, ou seja, lá está dizendo quais são os padrões de qualidade do atendimento ao público, né? Então, a divulgação pelos órgãos dessa carta é obrigatória. Eu entrei no site do TCM e peguei uma partezinha, né? Não está toda a carta de serviços aqui, mas tem uma pequena parte da carta de serviços dos TCM. Então, por exemplo, aqui, serviço. Ele fala todos os serviços. Então, canais da ouvidoria. Como que a gente faz para acessar? Né? Acessar o link. Quem pode? Qualquer pessoa. Horário de atendimento e telefone. Tá aqui. Serviço de recepção. Serviço de endereços da web. Quem que pode acessar? Né? Serviço de acesso permanente. Emissões de certidão e boleto. Vocês estão vendo aonde que a pessoa pode pegar? Tá vendo? Com os endereços, com os horários. É bem legal, é bem importante vocês darem uma olhada nisso daí. Né? Até como cidadão mesmo, é importante a gente saber dos nossos direitos. Tá? Outra coisa que a lei criou foi a ouvidoria. Então, o que a ouvidoria é? Ela é um setor dentro do órgão que serve para promover a participação do usuário na administração. Como é que esse usuário ele pode participar da administração pública? Pela ouvidoria, ele pode acompanhar a prestação de serviços, ele pode fazer sugestões, propondo aperfeiçoamento na prestação de serviços, ele pode solicitar informações, ele pode pedir para que a prestação de serviços seja feita de modo efetivo. É o canal de comunicação do usuário com o órgão. Gente, a ouvidoria é uma coisa levada muito a sério dentro dos órgãos públicos, tá bom? Eu posso falar isso de lá de dentro. Pelo menos no Tribunal Regional Eleitoral, assim que a ouvidoria recebe qualquer reclamação ou qualquer manifestação de usuário, ela encaminha, no caso da gente, para os cartórios ou para quem de direito, então encaminha as autoridades competentes, aí a gente tem que responder, a gente tem um prazo para responder, e aí se precisa fazer alguma coisa, o usuário é orientado novamente, então isso é levado muito a sério, a ouvidoria é uma coisa que realmente funciona. Tá bom? É um modo, então, do usuário participar da administração. Tá certo? Vamos falar, então, um pouquinho, começando sobre excelência no atendimento? Aqui, eu tive curiosidade de ir nos dicionários e ver o que significa o termo excelência. O termo excelência é aquilo que é de qualidade muito superior. É o que é bom. É o que é muito bom. Tá? Então, não basta ser ok. O usuário foi atendido. Não, a gente precisa superar. Para isso, tem que ter o entendimento de todos os responsáveis, de todas as pessoas, de toda a equipe e de toda a organização.
certo? A organização inteira precisa estar focada e precisa estar comprometida com os objetivos estratégicos da organização. O trabalho em equipe, que a gente vai falar depois, tem que ser feito de modo correto, tem que ser feito de modo participativo, para que o usuário saia ganhando. Eu entrei no site do TCM e vi qual é a missão do TCM e a política de qualidade do TCM, porque com base na missão e na política de qualidade é que os servidores vão atuar, é como eles vão atender o usuário. Então, a missão do TCM é fiscalizar a gestão de recursos públicos do município, de modo a assegurar que sejam arrecadados e aplicados em conformidade com os princípios da legitimidade, legalidade e economicidade, tendo em vista a plena satisfação do interesse público, tá? Então, essa aqui é a missão. A política de qualidade do TCM é exercer a fiscalização da administração pública do município com efetividade, atendendo aos requisitos estabelecidos e melhorando continuamente seu sistema de gestão, tá? Então, você pode ver que o objetivo é sempre trazer um atendimento de qualidade, trazer exercer a função com qualidade, satisfazendo o interesse público. Tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, pelo menos é uma informação que está no site do TCM, que ele é o primeiro órgão público brasileiro a obter o certificado de qualidade ISO 9001. Bem legal, né, gente? Eu achei bem legal isso. Então, nisso tudo, quem é o servidor público, né? O servidor público é aquela pessoa que é investida no cargo ou emprego público na administração direta, né? Então, para o usuário, ele é a administração. Ele é o representante do órgão, certo? O usuário, ele vai olhar para o servidor público, ele vai ver a atuação do servidor público e ele vai automaticamente ligar um com o outro. Então, vocês, quando forem servidores públicos, não se esqueçam, é a imagem do órgão que vocês estão passando para frente, tá bom? Muito cuidado. E é o que eu falei da outra vez, você apenas resolver o problema do cidadão, isso não é suficiente. A habilidade técnica não supre mais. Você precisa de qualidade, você precisa de agilidade. Você só resolver não funciona mais. Tem uma outra diferença que eu acho bem importante, que é do cliente consumidor e do cidadão usuário. O que significa isso? O cliente consumidor... por exemplo, a gente vai numa padaria comprar um bolo, né? Então, a gente tem uma demanda individualizada, que prioriza o meu direito individual, que eu estou comprando alguma coisa para mim, apenas eu sou interessada e cada demanda é diferente da outra, tá? Isso é o cliente consumidor. Para a gente, que é servidor público, o cidadão usuário é nosso cliente, mas a nomenclatura é diferente porque ele é mais do que um cliente. Ele precisa do atendimento para assegurar os seus direitos, para assegurar a sua participação na vida pública. É muito mais nobre, é diferente de comprar um bolo, é diferente de comprar um carro, certo? Ele precisa do nosso atendimento, tá bom? Eu quero falar um pouco também sobre cliente interno e cliente externo. O cliente interno é aquela pessoa que trabalha dentro do seu próprio órgão. Então, por exemplo, se você trabalhar na área de TI do TCM, você vai ter vários clientes internos te ligando. Você vai ter o pessoal da linha de frente, você vai ter o pessoal da área jurídica, que não vai estar conseguindo acessar um sistema. Como que você vai atender esse cliente interno? Da mesma forma que você atenderia um cliente externo, né? Se você trabalhar na gestão de pessoas, se você trabalhar no setor de pessoal, como é que vai funcionar isso? Os outros servidores do órgão são o seu cliente interno, então você também tem que ter uma preocupação com ele, tá?
No caso do TCM, quem são os clientes externos? É a prefeitura, a Câmara, secretarias, as empresas, né, empresas públicas e fundações, porque o TCM emite parecer e julga regularidade de contas. Tá? Além disso, é o cidadão também, porque o cidadão também pode solicitar inspeções e auditorias. Então, todo mundo que está envolvido no trabalho do TCM é o cliente externo do TCM e vai ter que ser atendido de acordo com as diretrizes que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá bom? Essas três palavras parecem todas iguais, né? Eficácia, eficiência e efetividade, mas elas são muito diferentes. São três coisas que precisam ser observadas no serviço público, em especial no atendimento ao público. O que é eficácia? Eficácia é fazer alguma coisa da maneira correta. É você seguir as regras para fazer o seu trabalho bem feito, tá bom? É você fazer tudo corretamente. A eficiência tem a ver com a economicidade dos recursos. É você fazer, então, algo da maneira correta, usando o mínimo de recursos, tanto financeiros, humanos ou materiais, possíveis. Você usar com parcimônia, você saber que os recursos são limitados. Então, se você pode fazer algo com eficiência, você tem que fazer, você tem que olhar pelos recursos, tá? E efetividade é, em última análise, ser útil. Quanto mais valor agregar para aquele a quem o trabalho se destina, mais efetivo. Ser efetivo deve ser a meta. Então, a efetividade, no final das contas, ela é o mais importante, tá bom? Porque ela diz assim, o objetivo foi alcançado. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo bem simples, e é um exemplo que eu guardo na minha cabeça quando eu vou pensar nessas três qualidades. A eficácia, vamos pensar, por exemplo, na construção de um viaduto, tá bom? O poder público vai construir um viaduto. O que é a eficácia na construção desse viaduto? É construí-lo de modo correto, é fazer os cálculos corretos, com que ele tenha durabilidade, com que ele tenha resistência, é fazer esse viaduto corretamente, é ter o modo de escoar água, é ele não ter uma curva maior do que pode ter pela engenharia, correto. Eficiência, é ele ser construído visando economia de recursos, né? Você não vai esbanjar pessoas, colocar lá 1000 pessoas para construir um viaduto e deixar faltar em outro lugar, você não vai usar do cimento mais caro que tiver, que não traga nenhuma melhoria para aquele viaduto, tá bom? Agora, a efetividade. O que é efetividade? Esse viaduto, ele é importante? As pessoas precisam usar? As pessoas estão usando? Depois de construído, ele propiciou com que as pessoas fossem utilizá-lo, com que as pessoas utilizassem. Então, essa é a efetividade, é o objetivo final. Certo? Então, tem bastante diferença nesses três quesitos que vocês precisam observar. Tá bom? Por enquanto, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo bloco. Vamos continuar conversando de atendimento com qualidade. Até mais.